Olá você, tudo bem? Vamos lá, vamos falar de um tema muito importante, né? No Estatuto da Criança e Adolescente, muito recente. Olha lá, é o combate à pedofilia, né? Com certeza. Olha aí, olha o que nós temos aqui, a regulamentação para a atuação da polícia, ok? No que se refere aos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. Olha lá, infiltração de agentes da polícia para a investigação destes crimes. Pedofilia, né? Claro. E aí, a regulamentação é muito recente, é de 2017, e você sabe que as bancas concurseiras gostam muito do que é novidade. Você precisa estar muito antenado, então esteja muito atento a isso, tá bom? Então vamos lá, a infiltração de agentes da polícia na internet, com o fim de investigar esses crimes aqui, e aí são vários, né? Eu vou trazer aqui para você, vamos aqui na internet, já deixei preparadinho aqui, o ECA, né? Exatamente o artigo que nós estamos lendo. Quando a gente clica aqui, a gente vai lá no artigo 240, olha lá, que é do próprio ECA, lá na parte final, é uma parte que traz ilícitos, tanto administrativos quanto ilícitos penais praticados por adultos contra criança e adolescente, entendeu? É lá a parte final. Não costuma ser cobrado, na maioria das provas, não costuma cobrar, mas você precisa saber, não precisa ficar memorizando que isso aqui tem pena de reclusão, qual é o crime, qual é a penalidade. A princípio, para o seu concurso, não precisa, a não ser que o seu concurso tenha cobrado lá a parte de penal especial. Isso aqui é lei penal especial, entendeu? Ok? Na grande maioria dos concursos não cobra, aí depende. Se o seu concurso cobrou, você já sabe que vai ter que estudar. Se o seu concurso é como a maioria, só cobra o ECA, parte geral e parte especial, essa lei penal especial não foi cobrado, aí você só estou falando com você para você saber do que se trata, ok? Olha lá o que diz o 240, é crime produzir, dirigir, reproduzir, fotografar, filmar, registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, olha isso, coage ou de qualquer modo intermedia a participação da criança ou adolescente nessas cenas, né, de sexo explícito, pornografia, ou ainda que contracena com essas crianças, e assim vai, né? Nós temos também o artigo 241, que tem nova redação, isso é uma redação dada em 2008, vender ou expor a venda, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica com criança ou adolescente, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar. Olha lá, divulgar por qualquer meio. Olha, o povo da rede social que sai divulgando aí, esse aqui eu não consigo grifar, que sai divulgando, né, cenas de sexo explícito por criança através do WhatsApp, né? Sai divulgando para proteger a criança. Cuidado, isso é crime. Você não tem que ficar divulgando. Para ver se chega nas autoridades. Então vai lá para a autoridade e mostra para ela. Não é para ficar divulgando pelo WhatsApp, hein? Eu já vi isso acontecer várias vezes. Quem fica divulgando cena de sexo explícito com criança e adolescente está praticando crime, pena de reclusão de 3 a 6 anos. Você sabe o que é isso? Depois você, eu não sabia, foi só para ajudar. Criminosa a conduta de quem faz isso. Muito, muito, muita atenção a isso, né? Inclusive por meio de sistema de informática, né? Olha isso, né? Exatamente. Que contém a cena de sexo envolvendo criança ou adolescente. A simples transmissão para lá e para cá, pois é, né? Hoje em dia as pessoas têm a mania de compartilhar tudo sem critério. Cuidado! E assim vai. Quem assegura os meios de serviço de armazenamento, etc, etc, etc. Também, adquirir, possuir, armazenar por qualquer meio, fotografia, outra forma,
que contém a cena de sexo explícito de criança envolvendo criança e adolescente. E assim vai, você percebe que isso é pura pedofilia. E não adianta falar que, não, eu recebi, né? E aí eu não sabia direito, não vi o que era e divulguei. Criminoso, é criminoso. Cuidado! Simular a participação de crianças e adolescentes em cena de sexo explícito por meio de adulteração, de montagem ou modificação. Às vezes fazem montagem de fotografia, né? Isso também é crime. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com com fim de ato libidinoso. Para efeito dos crimes previstos nessa lei, a cena de sexo explícito ou pornográfico compreende qualquer situação que envolva criança e adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas. A exibição de órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais, ok? É isso. Então, e nós temos aqui pedofilia, isso é crime. E quando você vem aqui no Código Penal, nós temos, deixa eu aumentar aqui a letra, peraí, só um instante, que vai dar tudo certo, né? Pois é. No Código Penal, qual é? 154, não é isso? Acho que é isso mesmo. Cadê? Não saiu do lugarzinho. Pois é. Aqui, ó. 154A. Invadir dispositivo ou não a rede de computador mediante violação indevida de mecanismos de segurança com o fim de obter, adulterar ou destruir dados e informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo. Vou só confirmar se é esse artigo, porque eu esqueci se é esse artigo mesmo, tá bom? Vamos, opa. Tá lá no 190, não sei porque que saiu do lugar. Enfim, vou chegar lá de novo. Aqui. 190A. Vamos ver se agora vai dar certo. 154A. É esse. Achamos? É isso exatamente que eu estava lendo, né? E aí, na mesma pena incorre quem vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir conduta, né, invasão para fins, né, variados, lógico, para fins ilícitos, invasão de sistema, invasão de computador. Que mais? 217A, ter conjunção carnal, praticar outro ato libidinoso, isso é estupro de vulnerável, né? Isso, criança e adolescente. Que mais? 218, 18A, 18B, é nesses termos. Ok? Estava exatamente lá, 218A, praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a praticar a conjunção carnal, o ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria. Percebeu? Nós temos aqui a pedofilia, né, sendo combatida pelo Estatuto da Criança e Adolescente, já não era sem tempo, né? Infelizmente. E eu vou te dizer, já trabalhei em infância e juventude, né, como eu já disse, os abusos sexuais contra criança e adolescente, na grande maioria dos casos, acontece dentro de casa, acontece próximo de casa, acontece com quem a família confia. Então fica de olho, ok? E é crime grave, muito grave. Vamos lá. E às vezes as pessoas com a cara mais santa, né? De quem você menos imagina, é ali que acontece. É aquela pessoa que apronta, não pode, né, deixar de vigiar as crianças, ficar de olho nas crianças e nos adolescentes. Bom, e aí a infiltração aqui está regulamentando o quê? Está regulamentando, presta bem atenção nisso, a infiltração, porque assim, o Código Penal, o ECA, estão tratando dos atos ilícitos, do tipo penal, ok? Aqui, o artigo 190A do Estatuto da Criança, essa nova redação de 2017, trata o procedimento para o quê? Para investigação destes crimes, entendeu? Qual o procedimento que a polícia vai observar na investigação desses crimes? É disso que a nova regulamentação trata, ok? Então vamos lá.
A infiltração de agentes da polícia na internet, com o objetivo de investigar esses crimes da pedofilia, obedecerá às seguintes regras. Primeiro, será precedida de autorização judicial, devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infração para obtenção da prova, sempre ouvido o Ministério Público. Isso é muito importante exatamente para resguardar a criança e adolescente. Senão, qualquer policial pode ir lá e invadir o computador para fim né? E aí a privacidade, e aí outros fatores, a criança e adolescente com o objetivo de investigar a criança e adolescente. Pode haver desvio de conduta do policial, entendeu? Então o que se objetiva aqui é dar uma maior segurança, principalmente para a criança e adolescente que está sofrendo essa investigação. Tudo bem, em prol da sua proteção, mas tem que tomar muito cuidado. Isso é para ter total controle da destinação da atividade policial. A gente sabe que a atividade policial tem como destinatário principal o Ministério Público, não é isso? O inquérito policial, ele tem esse objetivo: colher elementos de convicção, colher provas para entregar para o Ministério Público ingressar com a ação penal pública, ok? Mas, a princípio, a autoridade policial, todo efetivo policial pode investigar livremente, né? Tem lá a chefia, que é a autoridade policial, que é o delegado de polícia. Mas, em alguns casos, como este aqui, existe um controle na investigação, um controle judicial, um controle ministerial, ok? Por quê? Por conta das pessoas envolvidas, por conta das crianças e dos adolescentes, ok? Para a proteção maior deles. O que mais? Essa infiltração desses agentes da polícia dar-se-á mediante requerimento do MP ou representação do delegado de polícia e conterá demonstração da sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes, apelidos das pessoas investigadas, né? Ou, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas, porque também há uma invasão aqui de privacidade, né? Você imagina o seu computador ser invadido pela polícia com a alegação de que existe um indício de que você está praticando pedofilia cibernética, né? E aí? E aí, como é que fica, né? Pois é, então é muito complicado isso, né? O direito de privacidade também não pode ser invadido de qualquer jeito, tem que ter um controle judicial. Não poderá exceder o prazo de 90 dias a infiltração, sem prejuízo de eventuais renovações, mas pode chegar até 720 dias. Misericórdia, né? Porque às vezes é uma quadrilha imensa, nacional, internacional, entendeu? Então, às vezes se chega logo, isso aqui não quer dizer demonstrar a incompetência, né, do aparato policial, não. Porque às vezes se chega num peixinho pequeno, né, e quer pegar toda a organização criminosa. Por isso que às vezes demora. Ok? Bom, então, 90 dias, pode ir fazendo prorrogações, renovações desse prazo de infiltração, mas não pode passar de 720 dias e sempre demonstrar a sua efetiva necessidade. Isso, critério da autoridade judicial, ou seja, o juiz está controlando isso o tempo todo. Bom, a própria legislação traz alguns conceitos. Examinador gosta de conceito normativo, de conceito legislativo. Olha isso. O que é dados de conexão para este fim? Informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo de internet, que é o famoso IP, né, que todo mundo conhece, utilizado, e terminal de origem da conexão. Desculpa. Dados cadastrais, o que é isso? Informações referentes a nome, endereço, assinante ou de usuário registrado ou autenticado para conexão a quem o endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído
isso no momento da conexão. O que se quer? As pessoas aqui é identificar, né? Identificar o computador para se chegar no usuário, ok? Claro que é assim. As pessoas acham que estão muito escondidas, né? Num quartinho lá atrás do teclado da tela do seu computador, só que é bem tranquilo identificar, né? Não é difícil. Não é difícil identificar quem praticou os atos via internet. Lógico, eu sei, tem os hackers profissas, né? Aí é outro papo. Mas a maioria que pratica esse tipo de crime, pedofilia, é gentinha, entendeu? Não é hacker, não. Não é. Então, não é difícil pegar, certo? A infiltração de agentes da polícia na internet não será admitida, olha isso, se a prova puder ser obtida por outros meios. Então, por quê? Porque invasão, violação de privacidade, né? De comunicação, isso é muito sério, ok? Se tiver outros meios de se provar, não vai se fazer esse uso deste recurso de meio de prova, ok? As informações de operação de infiltração serão encaminhadas diretamente ao juiz responsável pela autorização da medida, que zelará por seu sigilo. Então, assim, e uma vez autorizada pelo juiz, impera o sigilo, ok? Para todos os participantes, no sigilo. Antes da conclusão da operação, o acesso aos autos será reservado ao juiz, MP, delegado de polícia, responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das investigações. Até porque a gente está falando de internet, de rede, né? E aí vazou segundos para poder, né? Já era, não controla mais, já foi. Não comete crime o policial que oculta sua identidade por meio da internet para colher indícios, né, da autoria ou materialidade dos crimes que estamos falando, né, aqui dos crimes de pedofilia, ok? Que sim, eu não analisei cada um deles não, eu estou falando pedofilia para você entender que é o contexto, né, que é crime de abuso sexual. Esse é o gênero, né? Nós vimos que tem várias espécies contra criança e adolescente, ok? Muitas vezes as pessoas acham que é só o estupro de criança e adolescente. Não, é muito mais que isso. A gente viu que até compartilhar um vídeo no WhatsApp, né, de uma criança ou de um adolescente sendo abusado sexualmente, quem está compartilhando está cometendo crime, ok? É isso, também está cometendo crime. E é braba a pena, né? Muito braba. O agente policial infiltrado que deixar de observar a estrita finalidade da investigação responderá pelos excessos praticados. Claro, né? Todo agente público, quando no uso da autoridade, ele tem as chamadas prerrogativas da função. É igual a mim. Eu sou oficial de justiça. Quando eu estou trabalhando, se eu tenho ali um despejo a fazer, eu tenho uma ordem de arrombamento, né? Se a pessoa não me permitir a entrada, eu vou entrar à força. Eu já fiz isso algumas vezes, né? Eu vi uma família lá que não abriu a porta, né? Não abriu, porque o homem lá era advogado. O advogado deixou a situação chegar nesse absurdo, né? Não abriu. Então, olha só, chaveiro, pode abrir. Vai arrombar. Quando ele viu que ia arrombar de qualquer jeito, aí ele abriu. Entendeu? Que a gente ia entrar de qualquer jeito, ele abriu. É desse jeito que acontece. Mas dentro do estrito cumprimento do dever. Ok? Se o mandado é apenas de intimação, apenas de citação, jamais. A pessoa vai assim, você não vai entrar aqui não. Sim, senhor, não vou não. Desse jeito. E aí, todo excesso, ele tem que ser punido. Porque algumas pessoas, infelizmente, não podem, né, ter autoridade, não sabem fazer uso da autoridade. Havendo excesso, vai responder, é claro, funcionalmente e criminalmente. Os órgãos de registro e cadastro público poderão incluir, olha que interessante, nos bancos de dados próprios, mediante, claro, né, procedimento sigiloso e requisição da autoridade judicial, as informações necessárias à efetividade da identidade fictícia criada, né? É só ver filme, né?
Filme, pois é, não é filme brasileiro, não. É filme americano, CSI, Lei e Ordem, né? Aqueles filmes Criminal Minds. Pois é. Ali, rapidinho se consegue uma identidade fictícia, inclui no sistema, né? É aquilo ali. Só que aqui no Brasil tá caminhando para chegar naquela celeridade, né? Mas isso existe aqui no Brasil? Existe. Ok? Não aquele glamour todo, mas existe, certo? O procedimento sigiloso será numerado e tombado em livro específico, claro, por conta do controle e do registro que tudo na administração pública deve observar, ok? Então, assim, isso é muito recente, 2017, você tem que saber e saber muito. Concluída a investigação, né? Foi feita a infiltração pelos policiais para investigar crimes, né, sexuais contra criança e adolescente. E aí, concluída a investigação, todos os atos eletrônicos praticados durante a operação deverão ser registrados, gravados, armazenados e encaminhados ao juiz e ao MP, juntamente com um relatório detalhado, um relatório circunstanciado. Os atos eletrônicos registrados serão reunidos em autos apartados e apensados ao processo criminal, né? É um outro processinho que depois vai ser amarrado ao processo principal quando concluída a investigação, ok? Juntamente com o inquérito policial, assegurando-se a preservação da identidade do policial e ainda a intimidade da criança e dos adolescentes envolvidos. Muito importante isso, porque o processo, em regra, ele é público, né? O inquérito, ele é público, mas não nesses casos. Porque aqui nós temos a intimidade de pessoas em desenvolvimento, de crianças e adolescentes. E aí é um perigo, né? É um perigo que essas imagens que foram, esses acervos, esses arquivos que foram produzidos para a proteção da criança, se caem, né, em mãos inadequadas, aí em vez de proteger vai lesar o direito dessa criança e desse adolescente. Tudo bem? Então, assim, é um assunto muito recente, é um assunto que o examinador gosta porque é novidade, né, no Estatuto da Criança e Adolescente. E, principalmente, é uma regra muito importante de proteção para a criança e para o adolescente, e é algo que é antigo, né? Muito antigo, muito antigo, e ainda ocorre demais. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Vamos falar agora do ato infracional. Agora mudou, né? Se antes nós estávamos falando do ilícito praticado por adulto contra criança e adolescente, agora nós estamos falando do ilícito praticado por criança e adolescente. É o chamado ato infracional. Sempre lembrando que criança e adolescente são inimputáveis, ok? Não podem ser punidos com o rigor da lei penal. Eles não se enquadram, né, como passíveis de aplicação de penalidades, ok? Penalidades criminais, penalidade da lei penal. Isso não pode, certo? Agora, essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes podem sim praticar conduta análoga a crime, ok? Que é o ato infracional. É uma conduta que é descrita como crime ou contravenção penal. Para o adulto é crime, para o adulto é contravenção penal. Praticado por criança e adolescente, essa mesma conduta, ela é denominada ato infracional, ok? Certo? E aí, vai ensejar uma apuração, né, na chamada ação socioeducativa, acho que não tem mais esse hífen aqui, ficou... Ação socioeducativa pública incondicionada. Como assim, Claudete? Ação socioeducativa pública incondicionada. Por quê? Porque somente o Ministério Público é que pode dar início a esta ação socioeducativa. É uma ação judicial, ok? Visando a apuração do ato infracional no objetivo de se aplicar medida
socioeducativa e medida de proteção. Importantíssimo, importantíssimo. Criança, que é aquela pessoa entre 0 e 12 anos incompletos, pratica ato infracional? Sim. Pode praticar, né? Criança que foi comprovado, ela praticou ato infracional. Tá aqui a prova documentada, tá tudo aqui. Ela vai sofrer medida socioeducativa? Não. Medida socioeducativa somente será aplicada aos adolescentes. Criança não recebe medida socioeducativa. Criança recebe apenas medidas de proteção, ok? Por mais que você fique revoltado, mas a criança ela é horrível, ela é um monstrinho, mas é uma criança. E eu concordo, tem que continuar assim, desse jeito, ok? Porque muito provavelmente uma criança que comete um ato infracional, ela está num estado de abandono total. Abandono psicológico, abandono moral, abandono social, sem contar do abandono financeiro, abandono de afeto, entendeu? Normalmente uma criança que chega a cometer um ato infracional, aquele que comete até 12 anos, não tem família, ou então tem lá algo, né, um conjunto de pessoas que se denominam família, mas não são família. Eu já escutei de um pai que ele falou, eu desisto dele. O menino tinha 11 anos. Eu desisto dele. 11, 12 anos. Eu desisto dele. Não, o senhor não desiste do seu filho. O senhor nunca nem assumiu o seu filho. Ninguém desiste de um filho de 11, 12 anos. Ninguém desiste. Um pai consciente não desiste de uma criança de 11, 12 anos, pelo amor de Deus. Não é? Então, assim, são adultos irresponsáveis que nunca assumiram a educação de filhos. Né? Então, assim, tem que continuar assim. Tem que continuar assim. A gente tem que parar com essa mania, tem que punir todo mundo. Punir é um caminho, sim, dentro de um contexto. Certo? Então, essa criança recebe medida de proteção. E eu recebo umas mensagens bem mal criadas quando eu defendo essa minha ideia, né? Daquelas pessoas que acham que tem que encarcerar todas as pivetes, queimar, botar, não é? Pois é. E eu vou te dizer, não concordo. Violência só gera violência maior ainda. E eu vou te dizer também, eu li um livro, Comando Vermelho, né? E dos trechos que mais me impressionou naquele livro, Comando Vermelho, que fala de toda a origem, de toda a organização do Comando Vermelho, toda a projeção, por que começou, foi porque, querendo punir os presos políticos, colocaram os presos políticos na mesma cela do preso de galinha ali, daquele ladrãozinho que vai lá e rouba a bolsa, e rouba isso, rouba aquilo, entendeu? E o preso político aí fazia os assaltos a banco, todo por causa de uma causa contra a ditadura, era toda uma outra situação. O que aconteceu? A convivência ali, os presos políticos são pessoas com culturas altas, né? Conhecimento, pessoas que tiveram uma educação. Aqueles presos comuns não tinham nada, não tinham oportunidade, estavam ali fazendo ilícitos pequenos, não sabiam nem raciocinar direito. O que aconteceu? O preso político escolarizou o preso comum. Ensinou para o preso comum como que se faz um bom crime devidamente organizado, como se pratica. O que nós tivemos? Nós tivemos a organização do crime aqui no Brasil com essa base, lá em 1970 e poucos para 80. E aí, desde lá, nós temos esse cenário. E aí no Comando Vermelho você falava, tinha um menino, tem um trecho de um menino que ele fala, não adianta um traficante que ele fala assim, não adianta vocês matarem a gente, mata 10, mas nascem 100 nas favelas, né? E enquanto essa política continuar, depois vai nascer 1000 e a gente vai descer para o asfalto, a gente vai dominar e a violência vai ser sem tamanho, porque vocês não cuidam dos seus filhos, vocês não enxergam os seus filhos menores. É isso, um traficante. Entendeu? Então é desse jeito. Enquanto a gente achar que criança tem que ser jogada lá nas instituições de recuperação, como se aquelas instituições de recuperação fossem latas de lixo,
joga lá o lixo humano, só que uma hora, toda lata de lixo ela tem um tamanho, tem hora que ela transborda. Quando transborda, aí dá uma crise, aí a sociedade lembra que, meu Deus, olha. Pois é. Então a gente precisa melhorar muito a nossa política com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, dando formação, educação de verdade, conteúdo de verdade, não é aprovação automática, né? Aí sim, quando a gente tiver esse cenário, né? Olha, você criança teve todas as oportunidades e ainda assim está praticando, então vamos lá. Ato infracional, penalidade que seja, entendeu? Certo? Mas a gente adulto tem que fazer o nosso dever de casa. Quando a gente não fizer, medida de proteção. Bom, falei pra caramba, né? Mas eu falei o porquê do ECA até hoje ainda tratar os ilícitos praticados por criança e adolescente como ato infracional e não como penalidade. Mas eles podem votar e não podem ser presos, né? Pois é. Mas por que pode votar, né? Por que pode votar? Por quê? Porque aquele pilantra lá que faz a lei, né? Quer comprar o voto de uma pessoa imatura. É isso. Né? É isso. É um absurdo. Quem tem que ir para a cadeia? O legislador, né? Que é pilantra o suficiente para permitir um voto aos 16 anos. Se o de 30 não tem consciência, imagina o de 16 anos, né? Pois é. Faz parte do seu conteúdo, além do meu desabafo. Bom, esse tema importantíssimo para a sua prova. Eu quis fazer uma introdução mesmo aqui nesse vídeo, mas eu volto a falar dele no próximo vídeo. Tchau, tchau! Agora eu vou ser mais objetiva, eu prometo, tá bom? Tchau!